Glória a Deus, o Senhor seja glorificado e adorado nesta manhã, como nós já adoramos o nosso Deus, permanecemos assim nesse espírito de adoração, de comunhão, de temor, de santo temor, sabendo que Ele é o único que reina sobre as nações. Ele é o único poderoso, não há outro. E nós oramos para que aqueles que não entendem isso, que abram os seus olhos, que entendam que só o Senhor reina, mais ninguém. O resto que está por aí dizendo que há outro Deus é uma derrota. Porque o nosso Deus, Ele é único, Ele é invisível, mas Ele é real. É Ele que nos deu fôlego de vida. Foi Ele que falou: habite em vossos lábios o louvor para mim. Então que sejamos um louvor perpetuamente diante de um Rei Todo-Poderoso, e que as nações vejam que há um povo que ama, que adora, que se submete e que tem sua total dependência ao Deus da vida, aquele que nos gerou quando ainda não éramos formados e quando estávamos no seio, no útero das nossas mães. Ele foi dando forma a cada um de nós, não é? Ele fez os ossinhos, não é? Tudo aquilo que um corpo humano precisa, e ele diz: esse que está aí é meu, ele é meu, eu o predestinei para ser meu filho, e ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Amém? Essa é a segurança do povo de Deus. Eu sou de Deus e ninguém pode me arrebatar das mãos do meu Senhor. Amém? A este Deus incrível, maravilhoso, único, poderoso e que tem o comando e o governo de todas as coisas em suas mãos, glorificamos o nome dele e vamos salmodiar o Senhor com lindo aplauso ao nosso Deus. Amém? A Ele toda glória e todo louvor. Só Ele vive. Amém. O tema do nosso culto hoje é a esperança que nasce do desespero. O nosso culto será um culto curto hoje, mas eu entendo que não é por muito falar. Nós gostamos de estudar a palavra, gostamos de ter esse entendimento. E às vezes o culto é curto, mas essa palavra de hoje é para que possamos entender que ainda que as águas batam com furor e os ventos soprem de maneira que parece que está tudo destruído, a esperança nasce do desespero. Ele está no controle. Amém? Abacuque 2:1 diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu receberei aos meus questionamentos. Oremos o nosso Deus. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Pai, sabemos, ó Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito. Pedimos, ó Deus, que tu, Senhor, nesta manhã, abra o nosso entendimento e cada semana que passa, Senhor, possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento e de uma confiança inabalável, porque o Senhor já determinou
a bênção sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Abacuque havia colocado diante de Deus sua causa e cobrado dele uma resposta. Agora ele conversa consigo e se encoraja a esperar a resposta de Deus. Ele não apenas ora, como também aguarda uma resposta. E essa expectativa de Abacuque nos motiva a aprender a viver na expectativa da vontade de Deus. Não é da nossa vontade. E aí você diz, está tudo mal, pastora. Nossa, o que está acontecendo? Aguarda na vontade de Deus. Você não vai se decepcionar. De repente, Ele age. De que forma, pastora? Pode. Devemos subir à presença de Deus e colocar nossa causa em suas mãos. Aprendam a colocar todas as coisas, todas as suas causas nas mãos do Criador. Se você não fizer assim, você não consegue entrar no descanso do Pai. Entra uma expectativa de ansiedade louca, de querer fazer a sua justiça e de tentar arrumar os chamados jeitinhos. Então, ele diz assim, não, pode voltar, volta, isso. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Amados, nós temos uma torre de vigia. Nós temos. Se você procurar, mas eu não tenho na minha casa, eu não tenho. Tem uma torre de vigia. Mas a minha família é grande, ou a minha família o dia inteiro dentro de casa. Mas a tua família, ela vai ver em você uma mulher e um homem de Deus quando diz: eu vou para a torre de vigia, eu vou para o meu quarto e eu vou me fechar em oração. Essa torre de vigia não pode faltar na sua vida. Abacuque se aparta do ambiente conturbado e turbulento e busca um lugar de sossego para a sua alma, a fim de lançar perante o Senhor a sua súplica. Tudo estava em ruínas ao redor do profeta, tudo. Você que não conhece o livro de Abacuque, é um livro pequeno e você, quando você lê, você entende como ele estava angustiado pela nação inimiga tendo vitória. Então tudo estava em ruína ao redor do profeta. Existia apenas um para quem ele poderia se voltar. Tem situações nas nossas vidas que só existe uma única pessoa a quem você tem para se voltar e pedir auxílio, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que tem portas abertas, que providencia um manancial. Sabe, o povo de Israel, quando foi liberto do Egito e que ele falou: caminhe, marche, a ordem continua, caminhem, marchem. E quando eles disseram: ai, que vontade de comer, ai, a carne lá do Egito, ai, meu Deus, e ele falou assim: povo de dura cerviz, tirei da escravidão, estão com saudade do Egito? É como algumas coisas acontecem hoje com as igrejas, que colocam as festas juninas dentro da igreja, mas colocam como festa da roça. Amados, isso é só uma ilusão, só para mudar o nome. Colocam uma festa pagã dentro da igreja para levantar fundos, e não está correto.
porque festa junina nunca foi da igreja do Senhor, é uma festa pagã. Ela só muda o nomezinho, festa da roça, mas tem tudo o que a festa junina tem. É só um motivo para você que está com saudade do mundo ir lá e se envolver naquilo. É sinal que o mundo está fazendo falta no teu coração. E você só quer ter a sua consciência tranquila. Mas eu estou aqui para deixar a tua consciência culpada. Entende? Eu estou aqui para falar sobre a palavra e denunciar esse tipo de comportamento. Essas ações ímpias dentro da igreja. Porque isso é uma festa pagã. Existem muitas outras coisas que não tem nada de mais o crente fazer, estar junto, coisa e tal. Mas isso é uma festa pagã. Isso é uma das coisas. Então, o que acontece? O povo fica com vontade, com saudade do mundo. É o que o povo de Israel fez. Estava com saudade do Egito. Aí falou, mas lá a gente tinha carne entre nossos dentes. Aí Deus dos santos céus manda cordonizes. Fala, comam, saciem-se, mas não junte, para não dar bicho. Sabe por que ele falou isso? Para que o povo estivesse na dependência dele. Ele, todo dia eu te darei cordonizes. Todo dia descerá dos céus o meu maná. Não juntem, mas o povo juntou e deu bicho. Eles não tinham confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não possam estocar, tá bem? Alimentos lá no seu... nada disso. Eu estou falando sobre submissão, sobre confiança e sobre não ficar com saudades das coisas do mundo. E Abacuque, ele estava horrorizado com o que estava acontecendo com a nação. Foi então que ele orou. E o teólogo Lloyd Jones disse que o princípio ensinado por Abacuque é que devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. Desligar do problema é uma força que você tem que fazer dentro de você, porque você pode ser uma pessoa extremamente ansiosa e cheia de questionamentos, mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Deus nunca deixa um filho seu desamparado, nunca. Ele nunca te deixará só. Ele não tem prazer na tua derrota. Ele não tem prazer de ver você chorando copiosamente de tristeza. Ele não tem prazer em nada disso. Ele só quer que você tenha confiança nele. Esteja com a vida, alicerçada sobre a rocha, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, dando glórias, aleluia, e exaltando a majestade dele que está sobre a tua vida. Você tem um dono. Você não é dono de si. Você pertence a um Deus único e poderoso. Ele pega pela tua mão direita e fala, meu filho, não temas o terror noturno. Não temas a peste que se propaga nas trevas. Nossa, se ele diz tudo isso, é sinal de que ele tem o comando da tua vida. Ele tem o controle da tua vida. Se ponha na torre de vigia. Nós precisamos também ter o nosso lugar secreto de oração. 2. Devemos aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. Então, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor tem para me falar.
Nós devemos ter esse posicionamento, aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. Então não desista, continue a clamar, que já já você vai ter uma surpresa. Mas, pastor, olha só, o mal está vencendo. Quem disse? Aparentemente parece que eles nos enfrentam, fazem chocarrice, debocham, são debochados. Os filhos da ira, eles se levantam para fazer gracinhas, e olha que eles conseguem nos tirar da nossa firmeza ali, porque, né, você está ali numa boa, aí de repente vem aquele filho do Satanás, que é filho dele, que vem por intermédio dele para tirar a tua paz. Mas aí quando você fala assim, opa, de quem eu sou filho? De quem eu pertenço? Eu sou de quem? Quem é que está no comando da minha vida? Quem é que me formou no ventre da minha mãe? Foi quem que formou os meus ossos, tendões, carne e tudo mais, que me deu uma mentalidade, um cérebro saudável, que hoje eu tenho a mente de Cristo, e o meu coração, ele é o trono. O trono. Imagina você, o simples mortal que tem a mente de Cristo e o trono de Deus instalado no seu coração. Aonde é? Me diga que o filho das trevas, as raposinhas, poderão fazer armadilha contra você. Pode fazer. A palavra de Deus diz assim, ó: armas forjadas contra ti não prosperarão. Ou você crê nessa palavra, ou você vai viver a afronta do inimigo, vai ficar mastigando no teu coração, na tua mente, ruminando lá. Ele está, mas cadê? Cadê Deus? Cadê Deus que não me defende? Quem disse que Ele não está à tua defesa? Aguarde, porque quem te justifica é Deus. Mas não deixe de clamar, porque eles armam ciladas e eles mesmos caem na sua própria cilada. Amém? Glória a Deus. Deus não apenas ouve nossas orações, Ele também atende todas as nossas orações. Os céus podem até ficar em silêncio por um tempo, mas nunca sem atender nossas súplicas. Amados do Senhor, nós temos estudado aqui como ser cristão, como ter uma estatura de varão perfeito, como andar no dia a dia, como proceder no nosso caminhar. Agora nós estamos partindo para a confiança em Deus. A tua confiança tem grande galardão. Espere. Tem oração que eu faço há mais de 30 anos, pelo amor de Deus, eu não desisti. Porque o tempo é de Deus e não é nosso. No grande tempo do Todo-Poderoso, Ele vai completar a obra. A porta que você precisa, a promoção que você precisa, que você está arrumando os jeitinhos, e nada está saindo. Ei! Para aí! A terra é sua, a promessa é sua. A promoção é sua, a porta aberta é sua. Descanse no Pai, porque Ele vai fazer você entrar na terra prometida, e você será abençoado amplamente, suficientemente, vitoriosamente, triunfantemente. Não há possibilidades de perdas. Tudo que você pensa que está perdendo, tudo que você pensa que é vergonha, você terá dupla honra.
você terá dupla honra se tão somente continuar nos seus deveres de cristão, de submissão, de santidade, de amor, de reverência santa e temor, com lábios puros, olhos puros, coração puro, mente sadia. E aí vem a vitória de Deus. Anjos vêm e te servem no meio do deserto. E os teus inimigos, Deus ri deles. Deus ri deles. A Bíblia diz que Deus ri deles. Calma aí, amados. O nosso Jesus, nós não precisamos de aplauso do mundo, porque Jesus não teve aplauso do mundo. O mundo escarneceu do nosso Senhor. Por que é que nós queremos aplauso se nós somos do nosso Senhor? Por que queremos ser estrelinhas se a estrela da manhã se chama Cristo? E ele foi rejeitado por esse mundo que muitos irmãos querem aplauso e querem aparecer. Nós somos de Deus, 100% Deus. Olha só, pastora, não é fácil manter essa postura. Quem disse que é fácil? Mas se Jesus conseguiu, você também consegue. Ele conseguiu, você também consegue. Nós vamos conseguir. Nós conseguiremos e eles serão o quê? Envergonhados. Quem batalha contra você será envergonhado. Quem se levanta contra você cairá diante de você. Então não tenha medo. Enquanto eles estão naqueles momentos de risinhos e deboche, e você está com o seu joelho no chão e falou: julga minha causa. Julga minha causa, Senhor. Julga minha causa, Senhor. Chora. Chora e clama nos pés do Senhor. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E os filhos de Caim estão lá debochando, cheio de chocarrice pro teu lado, desdenhando da tua vida. Deixa eles. Eles não são problema seu. A causa é de Deus. E Ele fará toda a sua justiça. Então recebam isso na vida de cada um de vocês. A vida não é fácil, a vida é turbulenta, a vida às vezes até é muito cansativa, mas nosso Deus tem os olhos sobre a igreja, sobre os seus filhos, sobre aqueles que temem o nome dele, que tem um coração circuncidado com o seu Santo Espírito. Não tenham medo das palavras dos filhos de Caim. Esses mesmos que se levantam contra você serão os que vão buscar apoio e socorro na tua vida. Olha, espera aí um pouquinho que você vai ver. Espera aí um pouquinho. Nada revela tanto o caráter da nossa fé quanto o que faremos depois de haver orado. Quando você ora, você tem a certeza que a sua oração subiu aos céus e o seu caráter é modificado. Os homens de fé não somente oram, mas esperam respostas específicas. As suas orações específicas sejam específicos. Nós temos que aprender a ser específicos. Abacuque falou: por-me-ei na torre de vigia e vigiarei o que Deus tem para falar para mim quanto à minha queixa. Oração específica. Não fica assim, dando aquela voltinha no deserto. Será que eu peço isso a Deus?
Será? Eu já ouvi tanta coisa, amados, eu acho que Deus está muito ocupado com o mundo, não vai ouvir minha oração. Eu falo, meu Pai, coloca na mão do Senhor, não tira não, hein? Deixa lá e fortalece com oração. O que Jesus falou? Batei, abrir-se-vos-á. Busque e achareis. Isso. Viu? Diácono Mauro falou certinho. Então as coisas acontecem conosco. Deus nos abençoa. Ele não deixa ninguém à deriva. Ninguém. Quando os discípulos dele estavam lá no mar e aquela ventania batia fortemente, eles falaram: mestre, o senhor está dormindo? Não se incomoda que pereçamos? Não se importa com isso? Ele levantou e falou: mas meu Deus, por que é que vocês mesmo não falam para essas águas bravias, esses ventos impetuosos para se aquietarem e se calarem? Homens de pequena fé, trabalhe a sua fé. Sabe, quanto mais você trabalha a sua fé nesse campo da tua vida que você precisa, você vai adquirindo a maturidade e você vai conseguir passar desse estágio. O fato é esse: passar de estágio e não ficar preso aqui com as cordonizes, porque quer o maná dos céus, mas não quer crer, porque Josué e Caleb falou para o povo que disse: ó, a terra tem gigantes, mas a terra é boa, ela mana águas, né? E tem os frutos deliciosos, mas porém, entretanto, tem gigantes e nós não poderemos entrar lá. Aí Josué e Caleb falou: eia, subamos e possuamos a terra. Qual é teu problema? Que não se coloca na posição dos filhos de Deus, com autoridade e poder. Ainda que você não tenha entrado na terra prometida, há uma terra abundante para a tua vida. Há um poder sobrenatural que rege a tua vida e que ninguém sabe. Os ímpios, os filhos de Caim, estão aguardando a tua derrota. Eles vão morrer aguardando a tua derrota. Eles vão cair, vão desmaiar, vão fazer jejum lá para o Deus deles, vão fazer trabalho de feitiçaria, vão gastar o dinheiro que tem. Às vezes não tem nem casa para comer, mas dá um jeitinho de arrumar para fazer as imundícies deles. Isso vai desembocar em quê? Em perdição para a vida deles. Agora a tua fé desemboca em um rio de águas vivas, que traz abundância para a tua vida, que te traz alegria perpétua, alegria constante, um gozo assim que não tem o que dizer, quando você sente a presença do Senhor com você. Glória a Deus. A sua fé e a sua confiança vai desembocar lá nas águas perenes da justiça de Deus. Amém? Amém? Eu quero que você hoje saia daqui energizado pela palavra de Deus, sabendo quem você é e a posição que você tem que ficar, não só de filho de Deus, mas como discípulos de Deus, com operante santidade na tua vida. Porque você não recebe nada se você não estiver pautado aqui. Tá aqui? Tá andando segundo a palavra? Então tá andando na luz, vai obter. Não tenham medo. Encare as circunstâncias, porque senão vai estar sempre passando pelo mesmo problema. Quando você atravessa aquele problema pela fé, atravessou o mar, o que o Senhor falou para Moisés?
por que clamas a mim? Mas, Senhor, tem um grande mar à minha frente. Diga o povo que marchem. Não desistam. A vida de vocês é preciosa. Deus já te deu a vitória. Ele já te deu, já liberou. Continue insistindo em oração. 3. Devemos ter liberdade de abrir o coração para Deus. Aí o que Abacuque falou? E que resposta eu receberei aos meus questionamentos? Olha, a oração de Abacuque era uma queixa, um lamento, um grito de dor. Ele questiona a ação perversa dos caldeus contra Judá e faz perguntas perturbadoras, porque ele não entendia. E muitas situações nós não entendemos. Chegamos ao ponto de abrir a boca e falar: o mal venceu. Ele nunca vencerá, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. E Jesus desceu ao abismo e prendeu o diabo lá, a serpente, o Satanás. Ele tem o secretário dele. Mas ele nunca vencerá, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E tudo que acontece no mundo, na nação, é com a permissão de Deus. E Abacuque não conseguia compreender isso. Ele não consegue conciliar o caráter santo de Deus com o uso dessa nação inimiga. E muitos de nós ainda pensamos assim. Ele não consegue aliançar a soberania de Deus com o prevalecimento do mal no mundo. Então, o que ele faz? Ele abre as câmaras de horror da sua alma e apresenta a Deus toda a sua amarga queixa. Você também tem liberdade de abrir o coração para Deus. Ele se agrada quando seus filhos lançam suas ansiedades aos seus pés. E aos pés do Salvador que devemos chorar. E é diante do trono da graça que encontramos socorro na hora da aflição. Na verdade, deixa eu lhe dizer algo. O povo que conhece a Deus, ele é forte. Você não conhece o poder que está na tua vida. Você olha para a circunstância, aí daqui a pouco vem: eu tentei tanto, eu não consegui, eu não sei porque que essa situação, amado, você não sabe a força que você tem dentro de você. Pare de dar comida, alimento para derrota. Pare de alimentar essas lamúrias, essas tristezas, esse espírito de derrota. Para com isso. Você é forte, você é um povo de Deus. O conhecimento de Deus, de suas obras, é o maior antídoto contra o desespero. Se você for nas Escrituras, conhecendo o poder de Deus, você vai entender que é o antídoto para a nossa vida. Quando ele diz: está clamando a mim por quê? Diga o povo que marche, não tenha medo. Mas, Senhor, como é que eu vou falar lá diante de Faraó? Oh, meu Deus, diga-me, eu não sei nem falar direito. Oh, meu filho, vai lá, eu serei na sua boca. E às vezes você não entende porque um ministro tão humilde consegue prevalecer em um mundo de horror e que não tem as mesmas condições que um grande ministério, mas mesmo assim Deus é com ele. Quando nos voltamos para a Escritura, descobrimos
que as rédeas da história não estão nas mãos dos grandes poderosos nação. Não estão, nós estamos ouvindo o quê? Guerra, fome. Opa, não está na mão deles não. É Deus que está no comando. Isso é necessário haver. Mas as rédeas estão nas mãos de Deus. Mas nas mãos de Deus, daquele que está assentado sobre um alto e sublime trono, está nas mãos dele. Porque quando tudo, olhe para mim, quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Tem aparência de morte, mas está vivo. Tem aparência de que está falido, nada. Tem abundância. Quando chegamos no final dos nossos recursos, eu já ouvi testemunho que falaram assim para mim: quando acabou meu último centavo da caderneta de poupança, que a pessoa estava desempregada, ele falou: o emprego apareceu. Apareceu? Então parabéns para você, porque Deus te socorreu. Os recursos de Deus, eles ainda estão disponíveis para a sua vida, porque a graça de Deus ainda está sobre a terra. Então os recursos de Deus, quando os seus recursos acabarem, os recursos de Deus ainda estão disponíveis para você. É a verdade acerca de Deus e dos seus gloriosos feitos que nos oxigena a alma, dá oxigênio para a sua alma e nos fortalece para a caminhada. Você tem esse oxigênio na sua alma quando você conhece as Escrituras e não vai atrás de balelas que tem por aí. Não, o meu Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado nos povos. Então não perca as esperanças, amados. Batalhe contra a esperança. Vai lá, batalha. Deus não perde nada. E Ele é o teu favor quando os recursos da terra acabam. Os celeiros do céu, ouçam, quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados. Está vendo aí notícias que vai faltar isso, vai faltar aquilo outro. Ei, os celeiros dos céus estão abarrotados. Já fui moço e hoje eu sou velho, porém jamais vi um justo se apega na palavra, nas promessas. Jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência. Ainda tem promessa para minha descendência. Nem a minha descendência mendigar o pão. Ele é fiel, a fidelidade dele corre nas suas entranhas, nas suas veias, porque você recebe do néctar da videira verdadeira, que é Jesus. Glória a Deus, aplaude o Senhor. O que mais você precisa nessa vida? Os celeiros dos céus estão abarrotados. Quando a força do braço humano entra em colapso, o braço onipotente de Deus sai em defesa do seu povo. Você acredita nisso ou vai ficar só na palavra? O braço onipotente de Deus sai a seu socorro.
E ai daquele que atravessar o seu caminho, hein? E ai daquele. O povo de Deus, ele é forte. Ele é tão forte que um profeta, quando morreu, ele foi sepultado ali. Sepultaram o profeta. Houve uma guerra na nação. E naquela coisa de corre-corre, de guerra. E aí foram desfeitos, né, os sepulcros, né, dos muitos cavalos pisando. E quando jogaram os mortos, alguns mortos, na sepultura daquele profeta, que os ossos daquele profeta estavam expostos, as pessoas que morreram ressuscitaram. Opa, ué, eu morri, levei um tiro aqui, levei uma espadada, levei não sei o que, caiu em cima dos ossos do profeta. Até os ossos do profeta tinham unção suficiente para trazer à vida aquele que morreu. Então você está com medo de quê? Está com medo de quê? Tu conhece o teu Deus? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Quem é fulaninho que está lá no teu emprego e está lá de agulhadinha em você? Quem é? Quem é o vizinho que está te importunando? Quem é? Quem são? Já apresenta diante de Deus. Quem é aquele marido oprimido, carrasco? Apresenta diante de Deus. Quem é aquele filho rebelde que não te dá alegria constante? Apresenta diante de Deus. Eu preciso, não encontro porta aberta. Apresenta diante de Deus. Eu tenho causa na justiça, pastora. Apresenta ao juiz dos juízes. Apresenta para ele. E se demorar, espere. Se demorar, espere. Porque muitos já atentaram contra essa igreja. E aí, eu ia olhar para o lado? Eu ia olhar para onde? Para baixo? Não, a gente tem que olhar para lá, ó. Para cima, da onde nos vem o socorro. Ele não é um rio de águas ilusórias na nossa vida. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele te dá a chance de hoje conhecer a onipotência dEle. E não deixa isso escapar das tuas mãos, do teu coração e da tua mente, não, amados. Porque quando ele entra com o braço dele na defesa do povo dele, sai de baixo. Lembra quando ele falou para o povo dele? Passe sangue nos portais, nos umbrais da sua casa, porque eu enviarei o anjo da morte, que vai matar todo o povo do Egito, mas aqueles que tiverem nos portais a marca do sangue do Cordeiro, esses viverão e sairão vitoriosamente. Você tem a marca do Cordeiro. O sangue dele te lavou. Você é lavado do alto da cabeça à planta dos pés. O que mais você está esperando? O anjo da morte não vai te consumir. Porque quando você passa neste mundo de trevas e escuridão e fala assim, opa, deixa eu me esconder, que vem ali um filho de Deus. Você tem um testemunho de vida de quem você é. A fé em Deus não é uma fuga de problemas, mas é a única maneira sensata de enfrentá-los. Sabe de que forma?
vitoriosamente. A tua fé, a sua fé é a única maneira sensata de enfrentar os seus problemas vitoriosamente. Em frente, porque até que saiamos desse plano, teremos lutas, teremos problemas e teremos que resolvê-los de cabeça erguida vitoriosamente, porque é o nome de Jesus que está na nossa vida. Amém? Quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o alto. Quando Abacuque subiu a torre de vigia, ele ouviu Deus e falou com Deus. Então a palavra de Deus lhe trouxe o quê? Consolo e direção. E a oração lhe encheu a alma de esperança e alegria. Diante da tragédia, se olharmos para baixo, ficaremos o quê? Desolados. Quando se levanta algumas raposinhas, alguns filhos de Caim contra a igreja de Jesus, porque você é a igreja, você é a igreja. E a palavra de Deus diz assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, não olhe para baixo. Quando você olha, você ficará desolado. E se olhar ao redor para avaliarmos as circunstâncias, ficaremos estarrecidos. Sabe disso? Se a gente for olhar, se a gente fosse olhar, isso hoje não seria realidade. Contudo, se olharmos para o alto, encontraremos vitória. Amém? 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 Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus e Pai. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. A sua palavra, ela foi pregada. Pai, que sejamos, Senhor, um canal do teu fluir na vida de outros irmãos que precisam, ó Deus, Pai, dessa energia do Espírito Santo, dessa conduta de filhos de Deus que se levantam em meio a tempestades, Senhor. O Senhor é o nosso Deus e queremos te agradecer pelo grande privilégio de termos sido feitos filhos de Deus. Não teremos medo, porque andamos na tua palavra. Se andamos na palavra, não devemos ter medo, porque é o Senhor quem guerreia nossas guerras. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, e por mais que sejamos fracos, nós pedimos ao Espírito Santo nesta manhã que trabalhe em nossa vida, que reestruture as nossas forças espirituais, que sejamos servos espirituais e não carnais, que olhemos para cima de onde nos virá o socorro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor se revelou o teu coração para o teu povo nesta manhã, para que o teu povo saia daqui vitoriosamente, no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que olha para o alto
e vive vitoriosamente. Vitoriosamente. Diga amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.